Boa tarde, pessoal. Aqui é a Josi Toigo e eu trago para vocês a Tria, com mais um programa fantástico. Eu e o Luan estamos aqui hoje muito motivados para o nosso programa de hoje, porque nós temos um assunto bem polêmico para falar. Nós vamos abordar hoje, diferente dos outros encontros que nós tratamos da importância do exercício físico, quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente pratica exercício físico. Aquilo que a gente só vai ouvir falar depois que a gente já está lesionado. Então nós vamos falar um pouco sobre os cuidados em relação a cada ciclo de vida, o atleta temporário e outras coisas que talvez você se identifique. E para falar sobre isso, a gente convidou o Rafael Tomazini. O Rafael é um fisiologista e profissional da educação física. Bem-vindo, Rafa! Boa tarde. Vamos lá, né? Assuntozinho meio polêmico, mas a gente toca. Porque o exercício físico a gente sabe o quanto ele é fundamental, né? Essencial para a nossa vida. Mas, se não bem orientado, ele também pode nos levar a danos no corpo que podem se estender para o resto da vida, né, Rafa? Sim, a gente tem que ter sempre cuidado na hora de começar alguma atividade física, principalmente sobre orientação, de achar algum profissional que seja formado, de preferência, ou da área, para pelo menos te dar o ponto de partida certo, correto. Que isso aí vai determinar o que vai acontecer contigo no futuro. Isso aí é primordial. Se começar do jeito errado, vai terminar do jeito errado. Não tem como funcionar certo dessa maneira. Então, começando bem, a gente vai ter uma evolução dentro dos parâmetros que a gente fizer a programação. E aí o teu corpo muda, teu humor muda, tua vida muda. Os benefícios. Em resumo, os benefícios tu vai ter, sem ficar sob risco de algum tipo de lesão ou de se machucar no meio do caminho. Ô, Rafa, eu tenho uma dúvida antes da gente entrar nessa questão dos cuidados. Qual é a diferença de um corpo que pratica exercício físico ao longo da vida e um corpo que nunca praticou exercício físico? Bom, basicamente, tu nota uma diferença muito grande da meia-idade para frente, em termos de jovialidade, força muscular, potência muscular e até em razão de doenças. A pessoa que é ativa, que faz atividade física regular ou que tenha uma linha de raciocínio boa nesse sentido, lá na frente, tu aparenta ser muito mais novo em todos os sentidos. Aí tu reduz o risco de algumas doenças, principalmente as degenerativas, tipo demência, Alzheimer, tem muito estudo sobre isso também, que linka a massa muscular das pernas, dos membros inferiores. É um negócio meio que parece que não tem nada a ver, porque a doença... são doenças que desenvolvem no cérebro, tá? O que tem a ver a perna com o cérebro? A gente tem o coração em si, ele distribui o sangue. Ele faz a sístole, onde ele joga o sangue oxigenado, e depois ele faz a diástole para retorno desse sangue. Só que ele vai até lá embaixo nas tuas pernas para depois retornar. Então tu tem um problema com a gravidade. Tu tá contra a gravidade, então alguém tem que te ajudar lá de baixo para fazer o sangue voltar, retornar. Então esse fluxo contínuo e consistente te reduz a incidência de doenças lá no futuro. Então a panturrilha e massa muscular das pernas fortes, além de te dar muita independência no dia a dia, porque tu precisa dessa força no dia a dia, te ajuda nesse retorno venoso que é muito importante lá na frente. Alguns estudos relacionados que a gente tem, até trouxe um deles aí, que é do Centro de Doenças de Alzheimer em Chicago. A pesquisadora é Patricia Boyle. Ela pegou 970 entre homens e mulheres, 970 pessoas, entre 54 e 100 anos. Por 4 anos, ela acompanhou o desenvolvimento dessas pessoas. Nesses 4 anos, ela teve 138 casos que desenvolveram Alzheimer, em específico. E desses casos, eram 134 pessoas mais fracas que ela testou. As que tinham menos massa muscular.
Tu vê, são no geral. associações que a gente não faz, né? Esse é um entre tantos, né? E Tem talvez alguns lá em esse... Londres, os maiores centros, eles têm essas pesquisas aí, já linkando esse tipo de coisa que tu não percebe que tem referência, tem relação, né? Tem até aquele documentário na Netflix que é O Segredo para Viver até os 100 anos. E ele estuda, um pesquisador vai em diferentes áreas do mundo onde a longevidade é muito grande. E um hábito das pessoas, assim, que ele vê, que uma característica muito forte em pessoas que têm essa musculatura, não necessariamente que façam exercício físico, mas tem uma vida ativa, né? Que senta, levanta, sobe escada, isso com 80, 90 anos, é que a pessoa ela vive até os 100, 104, 105, só que é diferente daqui, porque aqui muitas vezes elas chegam nessa idade com demência. E lá, os índices de demência eram baixíssimos. Tipo, lá tu via pessoas de 103 anos, 104 anos, o cara laçando vaca, laçando boi, a mulher cortando lenha com 103 anos. Com o intelectual normal, tipo, de quando tinha 50, 60. Então, parece que um corpo forte é relacionado diretamente com o cérebro que funciona bem, né? Com certeza. Independência é a palavra. Se tu tem força hoje, com uma idade avançada, lá para os seus 80 anos, tu é independente, porque tu consegue subir escada, tu consegue carregar a sacola de mercado, tu não tem aquela coisa de precisar de ajuda. Às vezes o cara brinca, mas até ir no banheiro é complicado. Tu sentar num vaso, que é uma coisa ridícula, se tu não tem força para levantar, o que tu faz? Exatamente. Tem que ficar se agarrando. Eu lembro de um caso que eu tive na época que eu trabalhei numa academia, lá no comecinho da vida acadêmica, enfim. Veio uma senhora chamada Calmosina na academia. E aí, tive que guinchar a mulher pela escada, tinha escada na academia. E bota a mulher pra cima, tava com sobrepeso e tudo, né? Aí disse, bom, dona Calmosina, o que a senhora quer, qual é seu objetivo? Aí ela me disse, eu quero sair rápida do carro. Uma coisa idiota, né? Porque eu tenho pavor de ver aquele monte de gente que abre a porta do carro, espalanca a porta, aí se agarra no teto, se agarra na porta, bota uma perna pra fora pra depois se puxar. Diz ela, eu não quero isso aí, eu quero abrir a porta, sair do carro e fechar a porta. Coisa simples. Né? E aí tu começa a perceber, assim, desde aquele tempo, isso eu tô falando há mais de 20 anos atrás. Aí tu começa a rever um pouco os teus conceitos, que tu sai da faculdade com uma linha de raciocínio. E depois tu começa a perceber que a coisa é um pouco mais simples, tu tem que trabalhar em função de alguma coisa mais simples. Enfim, de dores que ela tinha em questão de um mês, com reforço, ela não tinha mais nada. Então, tu vê, se tu fica prolongando isso aí e se acostumando com dor, só vai piorar. Não vai melhorar. Talvez porque falte um pouco dessa consciência. E ainda as pessoas, quando a gente fala em exercício, a gente ouve, mas eu não gosto. Eu não tenho tempo, eu não tenho saco para ir na academia, eu não gosto de ficar puxando ferro. Como se fosse uma escolha. Não tenha consciência do que isso vai repercutir na tua vida e está repercutindo na tua vida hoje. Nem se fala depois, porque depois realmente você vai sentir falta dos pequenos movimentos. Do levantar da cama, de alcançar um objeto que está no alto de um balcão. E isso serão as limitações de amanhã. Claro que a gente não tem uma tendência de pensar lá na frente, mas o lá na frente, se Deus quiser, chega. Chega. E é rápido. Porque o teu pico hoje de performance, vamos colocar assim, o teu máximo, tu atinge nos 25 anos de idade. Oxi. Depois é ladeira abaixo. Sério, Rafa? O que muda é o tipo da ladeira que tu quer descer. Ou é íngreme, ou não. Tu vai cair, vai ter queda. Isso aí é inevitável, porque a gente vai perdendo a quantidade de hormônios, o corpo vai mudando. A mulher é um pouco mais complicado ainda. Tu chega numa certa idade ali que tu tem a menopausa para atrapalhar mais ainda a vida. Então tu já bagunça mais ainda os hormônios. Então a ladeira abaixo é a gente que escolhe qual quer descer. Ou desce a serra do Pinto ali a todo vapor, ou desce uma ladeirinha. É interessante pensar assim mais pra frente, porque tem séries de estudos hoje que mostram tipo, como é que mudou os tempos do passado para cá, com a questão da tecnologia, com a questão da indústria do alimento, que mudou muito, né? Só alimento processado. Tu vê crianças já tipo, de 10 anos já com sobrepeso, já com ansiedade e depressão. Agora tu bota um cálculo lá na frente com 50 anos, essa criança que tem, por exemplo, vício em comida, vício em celular, essas coisas assim,
e uma dependência disso, bota para 50 anos depois como é que vai estar tudo isso. O exercício físico nem passa na cabeça dela para ela fazer. Não. E tu tem ainda vem lá de trás ainda como é que eu vou dizer, uma resistência com uma academia que tinha no começo da academia, quando foi introduzida, e era um bando de louco, solto dentro de um lugar com um monte de barra e ferro lá e se arrebentando. Só que mudou muita coisa, né? Hoje tu tem muito estudo relacionado, e como eu falei, alguns sobre Alzheimer, demência, enfim, é tudo relacionado a treinamento de força. E tu tem razão, Rafa, eu lembro, e eu lembro isso, né? E eu tenho 50, né? Agora eu vou revelar em público, isso é foda, né? Tudo bem. Mas no início, quando eu ia pra academia, lá nos meus 13 anos, era para ficar musculosa. Os homens eram para ficar musculoso. Tu não via pessoas buscando a musculação por uma questão de saúde. Então a gente tem essa crença antiga ainda, porque não se fala do exercício físico como um hábito que deveria ser natural. A gente nem passa isso para os próprios filhos. Não, eles vendiam a ideia de que era coisa para jovem. Era coisa para jovem. Que depois de uma idade não precisa mais, não tem por que estar numa academia. Que parece que eles se sentiam fora do ninho numa academia em vez. Não, nossa. Hoje tem até pouco, tem muito mais do que tinha, mas até pouco. E os que vêm, em questão assim, é impressionante o retorno deles. Em questão assim de 15 dias, muda muita coisa. Quando a gente fala em academia, tu pensa, vou ficar musculoso. Não, tu tem uma relação diferente entre ganhar músculos e força. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual a diferença, Rafa? Hipertrofia muscular, tu aumenta o volume do músculo, então tu vai ganhar músculo. Força, tu recruta as miofibrilas musculares, então tu bota mais gente para trabalhar. Não quer dizer necessariamente que tu vai aumentar o volume delas. Então eu preciso de, principalmente lá para uma idade, força, que não tem nada a ver com hipertrofia. Porque a hipertrofia é limitada a uma quantidade de hormônios que tu tem, que a gente sabe que cai. Mas a força não, eu posso ter mais gente trabalhando. Por isso que acontece na academia, no primeiro dia que tu vai, nunca fiz nada. Tu vai no primeiro dia, tu quase se mata para fazer com 2, 3 quilos um determinado movimento. Vamos supor de bíceps, que é só de puxar para cima. Uma semana depois, tu tá com uns 3, fica fácil. Depois de 15 dias, tu já tá no 4 ou no 5. Então, o que isso quer dizer? Que o corpo já entendeu, o cérebro já entendeu, ele já gerou a adaptação que ele precisa ter mais gente para trabalhar. Porque tu está exigindo que ele faça isso. Então, a sobrecarga aumenta o número de fibras musculares trabalhando, ativas. Que está mais vinculado à necessidade de saúde, então? Força? Aí vem a ideia da força. E aí, com a força, daí tu já começa a mudar. Tu começa a te movimentar melhor, tu começa a ter menos limitação. Então, tu começa a ficar mais independente. E aí o resto vem junto. E muda o tipo de exercícios, Rafa, para força e para ganhar a musculatura, a hipertrofia? Não, muda a linha de trabalho. A gente fala em repetições. Tem até um certo número de repetições que são mais baixas, tu gera força, tu não gera volume. E a partir de um certo número, tu gera mais volume. Entendo. E depois de muitas repetições, então tu entra na parte de resistência. E a resposta que eu tenho ao corpo para força é mais rápida? Bem mais rápida. Então, mesmo que eu esteja com a ideia de que eu já estou na academia há 2 meses e eu não estou enxergando diferença, internamente ela já está acontecendo muito. Já aconteceu, porque a força é muito rápida. A adaptação de força é rápida. Mais ou menos a ideia é a hipertrofia acontece com uns 3 meses, vamos colocar assim. Isso falando de quem nunca fez nada na vida. Mesmo? Se tu tem um histórico já de academia, seja quanto tempo for, ao momento em que tu já pegou algum peso e começou a fazer o movimento, o cérebro já entende. Porque tu já tem essa memória muscular. Então ele não precisa aprender o que tem que acontecer para chegar num determinado fim. Ele toma o atalho. Aí esses 3 meses se reduz. A gente já vê com as avaliações. Quem nunca fez e tu repete ela em 3 meses é um resultado. E quem está parado, vamos por 10 anos, começa a musculação, em 1 mês ele tem quase que o mesmo resultado que ele teve lá atrás. Sério? Porque o corpo responde rápido. Então... Tipo situação de cirurgia, vamos colocar assim. Fez uma cirurgia, teve que ficar um período parado,
A hora que tu retoma o resultado, parece que é instantâneo, é um tapa. Porque o corpo já sabe o que tem que acontecer, ele já entendeu onde é que é o caminho e ele já vai direto no ponto. Ele não precisa aprender para chegar lá. Então, sempre está em tempo de retomar. Sempre está em tempo. Essa desculpa, mas já faz tanto tempo que eu não faço. O cérebro entende. A resposta é um pouco diferente de acordo com a idade, a quantidade de hormônios, enfim, né? Mas o resultado, sim, é bem diferente de quem já tem essa memória do que quem nunca fez nada. Interessante pensar sobre isso, porque estavam falando, eu vim pensando que, assim, tu vai estudar a história de vida de pessoas que viveram 100, 200 anos atrás, tu vê que o estilo de vida da pessoa, ele era mais desconfortável, ele era mais, tipo, a pessoa exigia para caminhar, para ir pro trabalho, para levantar, fazer as coisas, tipo, sempre tinha que fazer alguma coisa, mesmo que seja fazer comida. Sou ali com os braços, tudo, construir, e hoje em dia parece que o estilo de vida é muito mais cômodo. Sim. Então, tipo assim, tu tem que ir até um lugar, mas tu não tem carro, tu chama um carro no aplicativo, tu chama comida em casa, então ficou muito mais cômodo. Só que a gente evoluiu sem ter a consciência de que a gente precisa mudar os hábitos para compensar isso, porque se tu ir fazer uma caminhada, tipo, até o trabalho 200 anos atrás, de 1 km por dia de ida e volta, hoje essa caminhada tu vai de carro e volta de carro, tu não caminhou esse 1 km, tu tem que compensar ele com o exercício. Talvez por isso que o exercício hoje ele tenha mais importância do que já teve, né? Sim, a gente ficou mais cômodo na nossa vida, não tenha dúvida. Eu lembro quando eu era menor, TV tu tinha que levantar para trocar o canal. Hoje tu não levanta mais para nada. Para atender o telefone. Tudo tu tem, controle, tu tem tudo na mão. E alguns ainda, uma automação em casa é pior ainda. Cortina, hoje em dia não se mexe mais do lugar. A gente não se dá conta, né? Tu vai ficando parado e aí a coisa vai complicando. E isso é uma coisa que tem que começar a pensar logo, porque, tipo, a tecnologia evolui, tipo, 1 milhão de vezes mais rápido que o cérebro manda se adaptar. Então, nós temos uma corrida que começou agora, então tu já pensa que a gente já vê esses problemas antes, imagina daqui a pouco, né? O esquema é assim, ó. O corpo funciona da seguinte maneira. Ele funciona economizando. Ele não vai te ajudar se não ajudar ele. Quanto mais parado tu ficar, mais inerte ele vai ficar. Tipo, quem fez, vamos colocar em termos de atividade física. Eu treinei 10 anos a fio e eu vou parar 1 mês. Nesse 1 mês aí, em 15 dias, os primeiros 15 dias, tu perde 30% da massa muscular que tu conseguiu nesses 10 anos ininterruptos que tu treinou. Que desanimador. Por que funciona assim? O corpo trabalha para economizar. Então ele não tem por que sustentar um carro de 8 cilindros, um V8, se ele precisa de um carro 1000. Ele vai voltar lá, ele vai desativar até que tu consuma como um carro 1000. É assim que funciona. Tu tá parado, tu não tá estimulando. Não tem por que ele manter uma massa muscular enorme, ter um gasto energético enorme, se tu não tá estimulando. Se tu não tá dizendo pra ele, eu preciso desses músculos. Por isso que a gente fala, sai de férias muito longas, faça alguma coisa na semana. Pelo menos um dia tu vai, sei lá, numa academia, se tu tá acostumado, pra fazer alguns movimentos para o cérebro entender que tu precisa daquela sobrecarga, tu precisa daqueles músculos. Se tu não precisar, ele vai desativar, ele não quer nem saber. E aí é exponencial, né? Os 30% são dos primeiros 15 dias e depois, ao longo do tempo que tu ficar parado, tu vai desandando. Não, ficam nos 30. Não, e aí tu nota no ex-atleta, que é bem, bem clássico. O cara atleta, beleza, bonito, maravilhoso, se aposentou. Ganha uns 20, 30 quilos. Por quê? Quando ele é atleta, ele tem uma dieta ou um sistema de alimentação durante o dia de altas calorias. 4, 5, 6, 8 mil calorias, dependendo da modalidade. Só que isso aí vira um hábito, porque são 20 anos, às vezes, que ele é atleta, 15. Aí ele para de jogar ou para com a modalidade esportiva dele, só que o hábito de comer desse jeito ele não para. E aí que dá o rebote. Ele não gasta? Não gasta. Não tá gastando. Aí ele desativa essa musculatura e tá comendo umas 4, 5 mil calorias e ele precisa de 2 mil, a conta fecha, né? As outras 2 vira gordura. E vira gordura. Cada 7 mil calorias, mais ou menos, tu tem 1 quilo de gordura armazenada. Então, pra te ganhar uns 10 ali num tapa, é bem rapidinho. Os caras comem 1 quilo por dia, praticamente. Mais. 7 mil. Mais, 1 quilo vai no almoço.
É 300, às vezes 300 de arroz, 200 de carne, mais vai meio quilo só numa sentada. Na minha época, quando eu fui atleta profissional, eu tinha uma dieta de 6.000 calorias dia. Mas é comida que não termina mais. Mas consome. Tu tem que partir para alguma outra coisa, porque tu não consegue comer isso aí. Então, para ti que não é tão fácil assim engordar. O problema do acúmulo de gordura é ao longo dos dias, ao longo dos anos. Tu vai aumentando aos poucos e tu não nota, porque tu vai te olhando todo dia no espelho. Aí daqui a pouco tu vai numa festa de casamento de um parente, aí tira uma foto. Aí tu olha aquela desgraça lá, cara, parece o bonecão da Michelin. Não, mas eu não sou assim. Tu é, meu amigo. Ou não assim entra mesmo. mais naquele vestido que tava lá guardado. Pra ter uma ideia assim, ó, bem simples, ó. Tu precisa, vamos supor, de 2.000 calorias dia. Tu comeu um bombom a mais. Uhum. Todo dia. Ao longo de um ano, tu ganha 4,8 kg e tu não sabe nem de onde veio. Ai, Rafa, E é essa desgraça desse bombom ao longo dos... Agora, também tu tem uma contrapartida. Ó. Se tu te exercita, tu tem uma rotina de atividade física e tu consegue manter durante a semana, o fim de semana não faz diferença nenhuma. E aquele bombom também não? Não, daí ele não faz diferença. Ai, que alívio. Porque aí tu tem o corpo funcionando. Rafa, o corpo que se exercita do corpo que não se exercita, ele consome a caloria diferente? Sim, mas esse bombom, ele vai consumir de forma diferente? Tu tem uma fornalha ligada, né? Se tu tem uma rotina de atividade física. Tu tá queimando. Vamos colocar na musculação, que é um pouco mais a minha área. O treino que tu faz hoje, tu fica até 48 horas ou 72, dependendo da intensidade, ou até mais, gastando energia para recuperar aquele estrago do dia. Então, nesse meio tempo, o teu corpo tem que estar trabalhando com uma velocidade bem maior, porque ele está correndo atrás. Ele está recuperando o que onde foi feito o estrago, entre aspas. Aí aquele bombom ele é eliminado com mais... Vai embora. Aí não muda grandes coisas. Por isso que tu tem um controle de peso se tu pratica atividade física. É muito raro tu sair muito fora. Só se tu chutar muito o pau da barraca, mas é coisa fora. Não é um fim de semana aí que vai fazer grande diferença. Tu tem, às vezes, quando existe um aumento e uma redução de peso muito brusca em períodos curtos, retenção de líquido, isso sim, inchaço, principalmente na mulher. Tá para menstruar 2 quilos. Vai lá se pesar, dá até 2 quilos de diferença, mas é uma retenção de líquido. Porque para te aumentar 2 quilos de gordura, 1 quilo que seja, em uma semana, é muito difícil. Que a gente volta lá atrás. Tu tem que armazenar, tu tem que ter sobrando 7.000 calorias, em torno de 7.000 calorias mais ou menos, para te ganhar 1 quilo de gordura. Então tu soma o que tu faz no dia, tu tem que comer a mais isso. Então não é tão simples. Por isso que se eu não pratico nada, qualquer coisa vai me engordando. Sim, e aí que entra aquela crença popular. Vou fazer um regime, não vou comer mais nada. O que tu comer vai virar gordura. Por que, Rafa? Porque tu não tem nada, tu tá matando o teu corpo, na verdade. Ele entende que tu tá matando ele, então tu tá colocando ele numa restrição. Pra ele já não é legal. E aí o que tu tentar comer, ele vai tentar armazenar como gordura. É uma defesa. Isso aí vem lá da pré-história ainda. Isso é um sistema de defesa que a gente tem. Então, tu não comeu para tentar emagrecer. E o que tu comer, ele tenta metabolizar e transformar em gordura para reservar como energia, porque ele acha que tu tá matando ele. Que tu tá sem comida. Exato. Então essa dieta loucura aí é prejudicial para a saúde Tem demais. muita coisa. Na verdade, não tem, tu tem muita estratégia para emagrecimento. Tu tem que enganar o cérebro. Aí coisas muito radicais vai ter efeito radical, né? No primeiro momento tu acha que tá lindo, maravilhoso, mas a hora que der o rebote... Ele vem na mesma intensidade. E até pior. Perdeu 10, ganha 15. Que é o que a gente observa ali ao longo dos meus 25 anos aí de sala. É mais ou menos o que a gente observa. Coisas radicais e efeitos radicais. Então, tu perde no primeiro momento, dependendo do teu peso atual, tu perde líquido, tu não vai perder gordura. Que é muito difícil tu fazer o corpo entender que ele tem que usar gordura como energia. Tu tem que ficar enganando ele toda hora. E muda isso, muda treino, muda dieta e vai tentando dar uma volta nele até que tu consiga usar essa gordura, porque ele não quer. É a última coisa que ele vai usar.
Porque ele percebe que tu tá diferente, tu tá em Sim. economia, em escassez, né? Ele entra assim, a gente chama de steady state, que é um estado de equilíbrio. Então, o cérebro, ele faz isso muito rápido. Por isso que tu começa uma dieta, vamos supor, nessa semana, a primeira semana tu perde. A segunda, mais ou menos. A terceira já era. Já não perde mais. Então, o que aconteceu? O corpo se equilibrou. Ele entendeu o que tu tá fazendo e ele se adaptou àquilo. E não Aí tu necessariamente na primeira semana foi gordura que tu perdeu. Não. Geralmente é mais líquido. Que é o mais fácil de perder. Você já ouviu falar, Rafa, trocando um pouco do assunto, sobre tu eliminar a gordura através da respiração, uma coisa assim? Não. Meu Deus do céu. Os caras estão demais. Porque tem... Fazendo exercício quase se matando já é difícil. Não, mas falando que, tipo assim, que nem eu ia comentar aqui, não adianta tu fazer todo um treino correto, uma dieta bem certinha, se tu tiver muito estressado ou tiver, tipo, com raiva de fazer isso, porque não vai ter resultado, provavelmente, porque, assim, tava vendo alguns estudos, até de universidades que realmente tem embasamento, que a gente, quando tá estressado, tu respira de forma mais curta, ou seja, assim, então, o teu diafragma não faz o movimento completo para massagear todos os órgãos lá embaixo, para fazer meio que a digestão e o processamento da comida que está ali. Então, muito da gordura e dos resíduos que a gente elimina do corpo, eles estão através desse movimento completo do diafragma. Só que se tu tá estressado, tu vai estar assim. Sim. Então tu pode estar até fazendo o músculo, tá assim, só que tu pode estar prejudicando outras áreas do teu corpo, né, que necessitam desse movimento, principalmente o intestino. Ela é um complemento importante à respiração no todo, né? É que Inclusive assim, durante o fala próprio em exercício, gasto né? calórico, qualquer coisa que tu fizer, tu gasta caloria. Agora, falando em gordura, aí o furo é um pouco mais embaixo. Então, tu tem um negócio que chama ciclo de Krebs, que é a cadeia respiratória. Então, imagina que tem uma torneirinha aqui em cima e várias bacias, uma menorzinha e vai aumentando. Cada bacia dessas é um substrato energético que a gente tem no corpo. Então, vai sempre acontecer dessa forma. Tu abriu a torneira, enche a primeira, que é um tal de ATP, adenosina trifosfato. Depois vai encher a segunda, que é um ATP-CP. Depois vai encher a terceira, quarta, até chegar no ciclo de Krebs, que é o ciclo respiratório. Ali tu entra em trabalho aeróbico. Dependendo da intensidade, ele prioriza gordura ou ele prioriza mais a massa muscular, mais os carboidratos, o glicogênio muscular. Então o processo é um só. Vai seguir esse caminho. Por isso que eles falam que eu tenho que andar uns 15, 20 minutos, até meia hora, até começar a queimar gordura. Isso já devem ter ouvido falar. Uhum. Por causa disso, o corpo tem uma linha de raciocínio para seguir. É tipo tu ligar o carro, tu não começa na quinta marcha. Tu tem que sair da primeira para segunda, para terceira, para quarta. O corpo é igual. Ele tem que seguir todos esses passos até ele chegar no substrato energético que de acordo com a intensidade e o tempo que tu vai atingir. Se fizer atividade curta, como uma corrida de 100 metros, ele só enche 2 baciazinhas. Que até 10 ou 12 segundos que tu tem esse tipo de substrato. Então o cara na prática, nos 100 metros, até da metade para frente ele desacelera, ele não está acelerando mais. Porque o pico são 4, 5 segundos, que é o tal do ATP-CP, que é uma pancada. Que é tipo um nitro do carro, vamos colocar assim. Ali ele gastou e depois ele começa a desacelerar. Então o cara que ganha os 100 metros livres hoje no atletismo é o cara que desacelera menos. Aí que tá a jogada. E a relação disso que tu comentou com a respiração? A respiração, basicamente, para gasto calórico, gasta. Tu tem um negócio que chama taxa metabólica basal. Se tu ficar deitado, só piscando, respirando com os braços cruzados, tu vai gastar em torno de 1.200, 1.500 calorias dia. Sem fazer nada. O só próprio pro corpo cérebro funcionar. consome muita energia, né? O cérebro 20% pura. da energia do corpo parado, sem tu pensar. É isso aí. Rafa, eu queria entrar um pouquinho na questão dos cuidados em cada faixa etária. Então, quando a gente fala de uma criança que inicia um esporte, que cuidados é importante que a gente tenha com ela? Criança pode praticar esporte? Não pode? Tem uma idade para isso?
O esporte em si, sim, a gente prioriza um pouco na criança os esportes coletivos por causa da sociabilização e toda essa parte aí. Tem alguns casos aí que o pessoal migra até para musculação com criança. E aí tu tem que ter um pouquinho mais de cuidado, principalmente no que tu vai prescrever ou na linha de raciocínio que tu vai ter dentro de sala. Aí sim é importante alguém bem especializado para tratar disso aí. Porque eles têm, criança e adolescente em si, eles têm um quê de querer competir muito um com o outro. E aí vamos para uma sala de musculação, aí já é um ambiente um pouquinho mais complicado para isso. Botando um pouco mais de peso, dependendo do caso, tu desloca um ombro. Mas se eu pegar alguns esportes, né? Por exemplo, a ginástica, que vai exigir bastante treino, todos eles praticamente exigem, né? Até quanto eu posso ir com essa criança para não lesionar? Existe esse cuidado? Alguma coisa sim, sempre tem. E tudo acontece também algumas coisas em torno de lesões, de se machucarem, porque apesar de tudo ele tem bastante impacto. Tem falando em ginástica ou coisa do gênero, porque a criança não tem uma musculatura formada ainda para isso. Então, dependendo do impacto, e se a criança for um pouquinho mais fraquinha, corre o risco, né? Não vou dizer que não. E daí tu tem que fazer um preparo anterior a isso? Tem que fazer alguma coisa em função de girar em torno de reforço. Que daí tu consegue trabalhar com elásticos, com borracha. Para eles terem alguma base, pelo menos, para se estruturar para esse tipo de impacto aí. Que a pancada é grande, né? Tem que ter esse cuidado também, né? De preparar esse corpo dessa criança para suportar esse impacto ou esse treino mais excessivo. Sim. Tem que ter alguma base, sim. Porque tem toda uma questão emocional também que a gente deve olhar na criança que está entrando em esporte. Como os pais também enxergam essa criança no esporte, o nível de exigência em termos de competição, às vezes acaba sobrecarregando até o próprio treino do filho, né? Só atrapalha. E todo mundo acha que o filho é melhor. E é aí que complica a coisa, porque daí tu acaba assistindo um treino e aí xingando, ou numa competição mesmo, o cara se exala aí, ou o pai ou a mãe, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, não é... A coisa desanda. É, né? E daí tu vai gerar um trauma no fim das contas. E o adolescente, Rafa? Quais são os cuidados e o que a gente mais precisa ficar em alerta com o adolescente? O TikTok, Instagram, né? Essa turma aí, hoje, meu Deus do céu, é um malabarismo, outro, principalmente dentro de uma academia, o mais complicado é frear eles. Quando eles enxergam o Zé da esquina lá botando 200 quilos no leg press, os caras vão lá, vamos fazer também. Só que aí complica, porque tu não tem uma estrutura, uma maturidade muscular também para aguentar essa pressão aí, se não estiver preparado. Aí a gente tem as mídias sociais aí atrapalhando um pouco a vida, né? Que é um monte de teoria, é um monte de gente largando um monte de teoria, querendo um monte de like, e aí não faz ideia do tamanho do estrago aí na frente. Então, o excesso de carga é uma preocupação no adolescente? Sim, se não estiver preparado, sim. E na maioria das vezes eles querem aumentar peso. Só que o jeito que tu faz para chegar a um peso X ou Y que muda a coisa. Porque ninguém tá preocupado com técnica, né? Só querem aumentar peso. Aí tu vê, meu colega faz com 100 quilos, eu também vou fazer. Aí numa dessas dá algum acidente. É nesse momento que entra também o uso de anabolizante? Dependendo do lugar, se o cara tem uma cabeça meio fraca, vai. Aí tem. E tem, hoje em dia tu tem, aí na esquina tu arruma, não tem muito o que fazer. Tu tem que conscientizar. O efeito que ele faz, ou o estrago que ele faz, isso tu vai ter. O benefício, vamos colocar entre aspas, que é o aumento de massa muscular, nem todos têm. Em tese, tu tem que ter já um desenvolvimento muscular, tu tem que ter atingido o teu pico muscular para depois tu pensar, que eu vou ser um bom atleta, alguma coisa de fisiculturismo, ou o que seja, para te partir para alguma coisa dessas. Agora, se tu não tiver, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu explicar. É como se fosse metal e ímã. O tal do anabolizante é o metal e o teu corpo é um ímã. Então, esse tal de esteroide, ele se liga a alguma coisa. Então, se tu não tiver uma massa muscular já bem desenvolvida, ele vai se ligar a outras coisas. Então, o ímã que vai puxar os hormônios que tu tá injetando vai ser o coração, o fígado,
os órgãos em si. Então, tu vai ter uma bomba atômica agindo lá, te dando uma pressão nos rins e outros órgãos, e não no músculo, porque tu não tem. Ele vai se ligar no que tiver mais fácil. É mais ou menos isso. Então eu preciso estar com uma musculatura mínima para ter um efeito... Máxima. Para ter um efeito do anabolizante. Para ter uma ideia, atletas hoje, que a gente teve uma experiência de acompanhar algumas coisas aí deles, aí, o dia a dia, a ideia é que eles treinem pelo menos de 5 a 6 anos fazendo rotina de dieta e de treino para depois tu pensar em alguma coisa, se tu quer competir ou alguma coisa assim, para partir pro tal dos esteroides. Aí tu vê uns paga-pau aí que recém entraram na academia, vai dar problema em alguma coisa certa, e num período muito curto. Ainda mais o senso de urgência que tem hoje. Isso sim, tu vai ter pressão alta, tu vai ter problema renal, tu vai ter um fígado meio baleado. Isso se não te der coisa pior, né? Eu acho que falando em adolescente, o problema maior do adolescente é a ignorância de achar que o amanhã é das mil maravilhas. Por exemplo, vou viver o que dá pra viver hoje, foda-se, desculpa a palavra, mas foda-se o que vai acontecer e soca o pé. E isso não só pra academia, é pra tudo. O adolescente começa um negócio, vai pra festa. Quer nem saber como é que ele vai acordar no dia seguinte. Ele vai beber, vai fumar o que tiver pra fumar lá e deu, foda-se amanhã. Só que o que é o problema, eu acho que tá piorando agora e tá agravando bastante isso. É que uma vez o adolescente ele tinha o conselho do pai, da mãe, da família, para essa consciência, para ele ter o discernimento de fazer escolhas mais conscientes, por mais que ele seja numa fase revoltada, ele ter uma consciência para não destruir a vida. E hoje em dia os pais perderam esse espaço de aconselhar para o celular. Que nem o Rafa falou, quem está aconselhando ele é esses caras que treinam aí. Só que os caras, até às vezes, nas entrelinhas falam, esse treino é pra quem já treina há tanto tempo. Só que o adolescente não escuta. Ele vai olhar o cara enorme lá e pensa, eu quero ficar assim, o que eu preciso pra ficar assim? Preciso treinar tanto, botar tanto peso, tomar bomba. Ele não quer saber se isso vai fazer mal ou bem pra ele. Ele vai ficar fortão, ele quer fazer isso porque ele precisa, sei lá, pegar umas gurias. Ele vai fazer, e dane-se o amanhã. Tem alguns desses sensatos aí, desses tempos aí, me apareceu um desse cara enorme, a largura de um armário de 3 portas. Aí o que ele falou? Em musculação, assim, em resumo, treino, dieta é fonte da juventude. A musculação e a dieta em uma vida mais ou menos ajeitada. Agora, o treino, a dieta e o esteroide é atleta. Então, se tu não vai competir, cara, fica na tua. Tu não vai ganhar nada com isso. Sim. Até porque, me corrija se eu estou errada, quando a gente fala do anabolizante na adolescência, deve dar uma alteração nos hormônios. Sim. E na personalidade, inclusive, Rafa, não muda muito? Alguns deles, sim. Tem algumas famílias, vamos colocar assim, de esteroides. E algumas delas que eles indicam, enfim, para atletas, esse causam algumas alterações no cérebro em questão de humor que não reverte mais. Então o cara já fica meio agitado, meio tenso, e isso aí não volta mais. Então são alterações que acontecem no cérebro que não tem volta. Algumas famílias desses esteroides aí. A irritabilidade poderia ser uma? Nossa senhora, o cara gosta de fogo. É que tem um desses aí, por exemplo, aquele que eles falam da trembolona. Essa é a pior. É um hormônio pra boi. O boi crescer, para os caras vender mais caro, não pra pessoa. E os caras... E o uso, enfim, é de atleta. Atleta usa esse tipo de hormônio, que é a tal da trembolona. E aí essa causa alteração. E é irreversível o estrago que ela faz no cérebro. Aí depois tu tem uns outros, aí tu injeta muito hormônio, principalmente masculino, então o corpo deixa de produzir, aí causa uns outros efeitos aí, que o pessoal não gosta muito, mas acontece. Então a continuidade, que esses caras não param, né? A hora que eles começam, o cara vem dizer, mas eu só vou fazer uma coisinha aí depois. Não, eles não param nunca. Não, só porque aumenta, a hora que tu para... E a tendência é eles tomarem tudo que aparece. Tudo que aparece, eles vão tocando. Daí eles começam a se enxergar no espelho menores e aí começa a criar uma paranoia. A gente chama até de tal de vigorexia. Eles se enxergam pequeno, cada vez mais pequeno. Então começa a dar uma ansiedade e eles vão cada vez mais. Os homens, nesse sentido, eu acho, as mulheres é mais para emagrecer, né? Vão fazer o oposto daí. Hoje tu tem linha também delas que querem emagrecer, tem linha que querem aumentar, que daí também acaba causando a masculinização delas. Então é barba, espinha pra tudo que é lado. Meu Deus, aí é um terror o negócio.
E, Rafa, o adulto, então, vamos pensar assim, o adulto que vai para a academia, inicia um esporte, sei lá, nos seus 50 em diante. Já não é o mesmo corpo, né? Quais são os cuidados nessa idade? Eu posso começar a correr com 50 anos? É bom sempre partir para um reforço muscular. Principalmente se tem um histórico que não faz muito tempo que não faz alguma atividade de impacto. Tem linhas hoje que, tu pode fazer o que tu quiser. Eu, na minha linha de raciocínio, faça um reforço e evita um problema lá na frente. Que é bem possível que vai começar a te incomodar um joelho, um tornozelo, uma lombar. Vai começar, porque impacto sem uma base muscular para absorver esse impacto vai ter que te doer, é inevitável doer. E aí não dá para te acostumar com isso. Porque aí tu te acostumando com a dor vai cada vez um pouquinho mais, né? Vai doendo aqui, vai doendo lá, vai doendo no outro lado. Daqui a pouco chega um ponto que tu não faz mais nada achando que não pode mais fazer nada. Em vez de tu começou a coisa do jeito atravessado. Então, a chave seria muito cuidado com o início de um exercício físico. Bom, isso acho que em qualquer idade, Sim, né, qualquer Rafa? idade. O cuidado com o exercício físico desde o início e o acompanhamento e a orientação, inclusive, no próprio exercício, né? Na prática do exercício. Isso sim. Porque muda muito. Muitas vezes a gente está fazendo um exercício com uma carga muito pesada e errado. Aí vem aquele negócio que a gente conversava, né? Treinar é uma coisa, malhar é outra coisa. Era isso. Malhar é chegar lá, tu faz o que tu quiser, levanta peso, isso, aquilo. Agora, o treinar, tu tem que começar a trabalhar para desenvolver uma consciência corporal e uma técnica em cima daquilo. No outro dia, tu sentir que tu trabalhou aquilo que tu te propôs no dia anterior. Tipo, hoje eu vou fazer um treino de costas. No outro dia, tu tá sentindo as costas. Não tá sentindo o ombro, não tá sentindo perna ou outra coisa. Uhum. Então, aí que vem a história. Tem que fazer um trabalho de técnico para te entender o que tem que acontecer no determinado movimento e consciência corporal para te entender também como tu tem que proceder para atingir essa musculatura. Que aí muda muito. Aí tu começa a te entender, a te conhecer. Aí a coisa anda rápida. E geralmente nem precisa de muito peso. Não. E tu vê atletas de alto nível, vamos colocar aí de fisiculturismo, tu coloca ali, são cargas que às vezes até a gente usa. Mas o jeito que ele faz, o movimento é diferente do jeito que o outro cara faz. Uhum. É bem diferente uma coisa da outra. Tanto que tu coloca alguns exercícios livres, o atleta não faz. Porque ele sabe que a incidência de lesões em alguns movimentos é bem maior. Vamos colocar assim um tal do supino que todo mundo adora, aquele com barra. 90% das lesões de ombro acontecem na barra do supino. Então, atletas de alto nível, eles fazem esse tal de supino lá no final da série. O atleta de fisiculturismo, de força, daí já é outra história. Então, porque ele sabe que ali ele pode se machucar com mais frequência se ele usar muita carga. Então, ele tem a máquina para fazer isso. E a máquina foi desenvolvida numa biomecânica X que vai pegar o que ele quer com uma segurança muito maior. Então, não tem por que ele se colocar em risco, daqui a pouco ficar parado uns 3, 4, 5 meses, fazendo um outro movimento. Não tem cabimento. Uhum. Agora, um outro atleta de força que precisa fazer uma competição de supino, ele vai ter que fazer, não tem jeito. Uhum. Mas ele está sob risco de se machucar muito mais fácil. Sim. E quem tem sobrepeso, Rafa? Na arrancada, a força. Sem essa balela de, vou correr, vou fazer um treino de salto. Não, tu tem que fazer treino de força para fortalecer a tua musculatura, para começar a dar uma base para tuas articulações. Então, se tu tá com sobrepeso, tua musculatura tá fraca. E se ela tá fraca, as articulações têm que trabalhar mais. Porque tu vai ter que carregar esse peso, não tem jeito. Então, a lógica é que tu faça um treino de força, um treino de musculação no começo, que tu já vai começar a ter uma perda de gordura aí, para depois tu inserir um trabalho cardio. A gente geralmente pensa o contrário, né, Rafa? Tu quer perder peso, vai para cardio, vai correr, isso aí é ansiedade, né? Aí a gente vê aí, pelos anos que a gente tá, que o cara chega na academia agora, em outubro, que em dezembro o animal vai pra praia, aí tem que se matricular na musculação, tem que se matricular no spinning, tem que se matricular na dança, no jump, na natação, no não sei o quê. Nunca fez nada. Aí quer se atirar em 500 coisas para acelerar o processo.
O esquema é continuidade. Pega uma rotina e segue. Que aí tu vai ver os benefícios ao longo do tempo. E vai acontecendo, tu vai mudando e o troço vai ser bem interessante. Agora, Eu acho que não vi funcionar até hoje. O atleta temporário, né? Que lota as academias agora e agora é um desespero. Só atrapalha. Corrida, se matam em cima de uma esteira e, meu Deus do céu. Essa coisa assim, de a gente for para pensar, tanto de alimentação, de exercício, de saúde no geral, todo mundo meio que sabe que tem que fazer exercício, todo mundo sabe que tem que comer saudável, todo mundo sabe que não dá para ficar muito na frente do computador e celular, só que ninguém faz, muitas vezes, né? Até nós mesmos, às vezes, sabe que não pode ficar no celular e sabe que não pode. Mas acho que uma coisa que é interessante, assim, todo mundo pensar é, tipo, encontrar um porquê tu fazer isso. Tipo, eu vou pra academia porque eu quero ficar vivo, porque eu tenho um sonho, preciso realizar, preciso ter um propósito de vida. Acho que quando tu encontra esse teu porquê na vida, isso de uma forma geral, falando tanto pra academia, tanto pra comida, tanto pra por que for, quando tu encontra um porquê, qualquer como fica fácil. Eu acho que o que tá prejudicando as pessoas hoje, tá fazendo lesão, até falo porque eu já me lesionei por esse motivo, é tu ir fazer as coisas pelo motivo errado, assim. Se tu vai fazer as coisas, vou ficar bonito, vou ficar fortinho, não sei o quê, tu vai te colocar uma pressão que não precisa. Agora, se tu olha pro teu corpo como a tua casa, um lugar mais sagrado que tem, como tu sendo o melhor amigo que tu pode ter na tua vida, tu vai cuidar de ti, tu vai buscar informação para cuidar de ti. Então, eu acho que é esse olhar interno que tem que começar antes de tu fazer qualquer coisa na tua vida, fazer trabalho, antes de tu trabalhar, antes de tu comer, antes de tu fazer, antes de tu levantar da cama. Se pergunta o porquê que tu tá fazendo isso, porque depois o como fica fácil quando tu tem um porquê forte. Isso. E que esse processo possa ser feito também com muita presença, Rafa, porque o que a gente vê nas academias é muita distração, né? Ou no celular, ou conversando. E o exercício, eu acho que ele é um momento íntimo. Exato. Teu com o teu corpo. E tu tem que estar muito atento à tua respiração, como o Luan falou. Eu tenho que estar atento aonde que está pegando essa força, se ela está atingindo aquele músculo desejado naquele aparelho. Fazer respeitando o tempo, né? Os espaços entre um exercício e o outro, com calma. E é um momento teu contigo. Então, que ele possa ser visto assim, de muita concentração e foco. Se está com uma dor estranha, que possa ser percebida, porque às vezes tu tá com a música tão alta que tu não tá nem conectado com o teu corpo, né? E eu acho que é um momento íntimo que a gente pode aproveitar, sabe? A gente hoje é tão ocupado com tantas coisas e cada vez a gente se desconecta mais a gente mesmo. Tá cada vez mais. E se dedicando cada vez menos ao nosso tempo para si mesmo. Então eu posso fazer com que a academia seja um momento de compromisso, que vai ser um saco eu ter que ir, que saco eu ter que fazer exercício, ou vai ser o meu momento, assim, o meu momento sagrado. Aquele tempo é para mim e eu quero me concentrar em mim, me dedicar em mim. Pode ser até um estado, às vezes uma caminhada, um estado de meditação, então eu diria assim, esse eu acho que é o alerta que vai sinalizar se tu tá indo para o caminho certo ou não. Porque se tu tá fazendo o exercício errado e tu estiver presente, tu vai se dar conta disso, né? E também ter a sabedoria de pedir ajuda. E não querer fazer tudo sozinho. Vai para uma academia, não, eu sei tudo, eu me viro, né? Eu fiquei muitos anos fazendo academia, com muita lesão na cervical, fazendo vários tratamentos para liberar minha dor na cervical, e praticamente com nenhum mês de acompanhamento com personal, que foi o Rafa no caso, eu nunca mais sentia cervical. Nunca mais. Isso que eu faço academia desde que eu me conheço por gente. E eu poderia pensar que eu sei, eu não preciso de personal. E eu vi que todo o processo do exercício eu estava fazendo errado. Que aquele que é o óbvio, nem sempre é. A técnica, as minúcias do negócio... É um detalhe muito pequeno que muda muita coisa. Sutil. É muito sutil a coisa. Por isso que eu falo, puxar um peso é uma coisa, mas do jeito que tem que ser é bem diferente. Bem diferente. Te concentrar como tem que fazer, então muda muito. Uhum.
Rafa, nosso programa está chegando no final. Ainda faltou um montão de coisa para a gente falar que nós tínhamos comentado, mas eu acho que deu para a gente aprender muito contigo hoje. A gente agradece muito a tua vinda. Tu teria alguma última mensagem que tu gostaria de deixar? Pessoal, pensa basicamente para pensar o que tu quer que aconteça contigo no futuro. Como é que tu quer chegar lá nos teus 80? Quer chegar vivo ou quer chegar bem? Basicamente é isso aí. Vivo, mas de arrasto, beleza. Agora, se tu quiser chegar bem, começa a entrar na linha, começa a fazer alguma atividade que tu goste, começa com alguma coisa que tu goste. E depois tu entra. Porque trabalho de força não tem, isso aí faz muita diferença lá na frente. Nos casos que eu acompanho, principalmente, de anos aí, a diferença de quem faz e da mesma faixa etária de quem não faz é muito gritante. É muita limitação para quem não faz do que quem faz. Praticamente eu tenho alunos de 85, 90 anos correndo com os netos na praia. E assim como eu tenho gente da família com 80 anos que está de cadeira de rodas. E não tem nada, são fracos, só que não tem força, não consegue se mexer. Então, cara, te mexe, te organiza, faz alguma coisa que tu goste e depois parte pro futuro. Tenta pensar lá na frente o que tu quer fazer. Vai ser bem interessante. Sabe, Rafa, que tu fala em 80 e eu já penso bem mais pra cá, tá? Porque eu já noto nos 50 essa diferença. E eu tenho certeza que vai fazer diferença nos 60, nos 70 e nos 80. Não é só lá na frente que nós vamos... Tu não consegue nem subir uma escada, às vezes. Na família, tu vai ter casos. Tu nota que a pessoa não consegue erguer o braço para pegar uma xícara numa cristaleira. Isso, e aí passa uma vida anos. se entupindo de remédio, né? Desde muito cedo já toma remédio para tudo. E são efeitos paliativos, porque não adianta tu tá amortecendo uma dor, vamos colocar assim, tu tá com um analgésico, alguma coisa para parar essa dor, mas tu não resolveu o problema da dor. Exato. Tu tá só mascarando a coisa, né? Então é bem uma escolha de como você quer viver e se você quer tomar remédio ou vitaminas, né? Praticamente isso. É isso então. Muito obrigada. Você que chegou agora no programa, pode assisti-lo na íntegra, tanto no Spotify quanto no YouTube. O Lu vai passar agora o como é que você chega lá. Para acessar, então, entre pelo Instagram, que é o jeito mais fácil. Botem na pesquisa lá, Tria na Rede. E tem um link na biografia do Instagram que libera o acesso para o Spotify e para o YouTube. E siga a Tria. Isso aí. Muito obrigada pela participação de você. Foi um prazer enorme ter você em mais um programa da Tria. E ótimo dia para você. Até mais. Até mais. Um beijo.